Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e vou te falar que depois que a Sylvie estabeleceu o multiverso, eu finalmente consegui assistir o novo Vingadores. Velozes e Furiosos 9 é a versão alternativa de uma equipe que se junta para enfrentar um vilão que está atrás de um artefato muito poderoso capaz de controlar o mundo. E lindezas, o negócio é o seguinte, depois de 9 filmes, só agora eu consegui sentir que finalmente a franquia Velozes e Furiosos perdeu a sua essência. Sim, até o 8º filme eu ainda conseguia sentir um pouquinho do que estava acontecendo, eu gostava dessa ideia de que eles foram progredindo a cada filme saindo das corridas de rua, porque não teria mais história para contar em relação a corridas de rua. O problema é que a partir do 4º filme, daí pra frente foi só pra trás. Ué, e por que isso aconteceu? Geralmente um filme, uma franquia, logo nos seus primeiros minutos estabelece qual é o tipo de realidade que nós públicos vamos encarar. Geralmente ela chega e apresenta, olha só, isso aqui que você vai assistir é normal ter um macaco gigante lutando contra um lagarto gigante soltador de raio pela boca. Ou então, é super normal ver alguém que ficou congelado durante anos acordar e depois ele acabar encarando um alienígena roxo capaz de destruir o universo todo. E quando esse tipo de realidade é estabelecida, a gente não acha estranho a aparição de novos monstros gigantes, como também não estranhamos a aparição de uma lebre falante junto de uma árvore falante. Lebre? E esse foi o grande erro de Velozes e Furiosos. Ele não levou apenas alguns minutos, mas sim 3 filmes para falar pra gente, olha só, nós somos uma obra de ficção, nós somos um filme de ação, por isso nós teremos sim algumas mentiras, porém elas são mais pé no chão. E de fato, até o 3º filme, a maior reclamação que a gente poderia fazer era: nossa, como é que ninguém foi atropelado numa curva dessas? Eram cenas mentirosas? Eram, porém eram palpáveis. E ninguém esperaria num filme desses a aparição de um monstro gigante ou de alguém com superpoderes. Porém, a partir do 4º filme, as coisas ficaram muito desregradas. Eles perceberam que ficar na temática corridas de rua não levaria a franquia a um lugar nenhum. As pessoas iriam se cansar. Ah, de novo racha, de novo a polícia aparece quando a corrida termina? Então eles decidiram começar a dar um upgrade, só que erraram muito a mão. A partir do 4º filme, a franquia começa a ser uma mistura de 13 carros e um segredo com corrida impossível. Porém, até o 8º filme, todas essas cenas de ação, ainda que extremamente mentirosas e incoerentes com esse universo estabelecido, ainda prendiam a nossa atenção, ainda não duvidavam da nossa inteligência, eles ainda não zombavam da nossa capacidade de percepção, de analisar e falar assim, beleza, é um filme de ação, essa cena é extremamente mentirosa, porém, como é algo de ficção, beleza, consigo passar um pano. E é exatamente o oposto que acontece aqui no 9º filme, que o seu maior defeito não são os diálogos ruins, mas sim as cenas de ação. E uma vez que Velozes e Furiosos, que tinha o seu ponto alto justamente as cenas de ação, passam a apresentá-las de uma forma porca, esfregando na cara do espectador que os personagens só estão vivos por causa do roteiro, aí a diversão vai por água abaixo. Os próprios personagens, o próprio roteirista tenta brincar com isso, só que não funciona. Complicou. Esse 9º filme conseguiu, numa tacada só, desagradar os fãs que estavam curtindo toda a viagem que estava tendo, conseguiu desagradar ainda mais os fãs mais acirrados, aqueles que queriam mais corridas de rua, e com certeza conseguiu desagradar de vez os críticos, que já não eram grandes admiradores da obra. É verdade. Porque todas as cenas de ação que deveriam prender o público, na verdade faz a gente querer sair do cinema. Justamente porque lá no começo foi estabelecido que, nesse universo, as coisas que acontecem nesse 9º filme jamais poderiam acontecer. Ih, rapaz. Existe um artefato capaz de controlar o mundo, clichêzão demais, já apareceu até mesmo nos próprios filmes da franquia. Só que esse aqui, por outro lado, funciona basicamente como uma joia do infinito. E o negócio é tão overpower, tão tecnológico, tão futurista que basta uma pessoa com uma espécie de assinatura genética tocar que o negócio funciona. Mas ok, até então a gente conseguiria fazer vista grossa. O problema é que todas as cenas que realmente incomodam, elas tinham potencial de ser um pé no chão crível, fácil de aceitar, só que eles simplesmente pegam essa oportunidade e jogam fora. Não é possível que uma pessoa a 3 metros de distância erre 50 tiros de metralhadora acertando apenas o chão. Você está me desafiando, é?
Ok, nós sabemos que é também um clichêzão a pessoa sair correndo e todos os tiros pegarem em volta. Só que aqui é feito de uma forma escancarada, exagerada. Todas as cenas de ação são assim. E ao contrário dos filmes anteriores, que elas faziam a gente se divertir, ficar preso querendo saber o que vai acontecer, aqui a gente simplesmente pede para que os mocinhos, os principais, se ferrem, sejam atingidos. Então, se um filme de ação não convence com as cenas de ação, o que sobra? Nada. Os diálogos continuam extremamente fracos, previsíveis, o Toretto cheio de frase pronta, com no máximo 10 palavras, no máximo. E claro, tomando atitudes cada vez mais de super-heróis. Se todos esses personagens principais tivessem passado pelo mesmo procedimento que o vilão do spin-off Hobbs & Shaw, a gente conseguiria aceitar numa boa. Porque lá naquele spin-off é estabelecido que o vilão, que eu já esqueci o nome, mas é interpretado pelo Idris Elba, o cara recebe uma espécie de implante tecnológico que permite que o cara ficasse uma espécie de ciborgue. Então, ver o que o cara fazia, ok, era crível, era de boa a gente falar assim, ah não, esse cara arrebentou um muro de concreto na base do soco porque ele é aprimorado. Aqui os caras arrebentam um pilar de concreto na base do soco porque sim, porque é legal. Não, seria legal se tivesse base para isso. Como não tem, a hora que a gente vê esse tipo de cena, a gente simplesmente quer levantar e ir embora. Então o maior pecado desse nono filme foi justamente errar naquilo que antes eles faziam de um jeito correto. Não era perfeito, não era 10/10, mas pelo menos era divertido. E aqui é revoltante. Que pena. Pra não dizer que eu detestei tudo nesse filme, eu gostei basicamente de todos os flashbacks mostrando qual foi o contexto, qual foi a briga que fez o Dom ser preso, mostrando o tal contexto dele arrebentando um cara com uma chave de grifo, chave inglesa, esqueci o nome. Achei interessante ele conhecendo alguns dos personagens que mais pra frente foram aparecer, como o Léo e o Dom Omar, que apareceram primeiro lá no Velozes e Furiosos 5. Só que, mesmo nessas partes que eram interessantes, eram bem feitas, o pessoal deu conta de fazer uma lambança. Olha, aqui um pequeno spoiler. Como tem cenas de flashback, ou seja, mostrando o passado, eles têm que mostrar os personagens mais novos, porém aqui é exagerado demais. As corridas de rua eram feitas por crianças, pessoas de 12, 13, 15, no máximo estourando 17 anos. Estourando. Ok, eu sei que eles tinham que mostrar os personagens mais novos, só que aqui era praticamente uma creche. Não fez o menor sentido. Sério, esse filme brinca com a crença do espectador do começo ao fim. Eles não esperam dar 20 minutos. Sério, eu olhei no relógio. Dali 15 minutos e uns quebradinhos e você já tá falando. Ah, véi, sério? Quer fazer uma cena mentirosa? Faça, mas faça bem feito. E aqui eles não fazem. E pra não estender o vídeo reclamando, confesso que, no geral, eu gosto da franquia. Como eu disse, me divertia, só que esse daqui me fez passar a raiva. E tudo indica, e se não me engano já está até confirmado, que teremos o 10º filme. Eu confesso que, de 9, esse daqui foi o único que me incomodou bastante. Então, eles têm sim bastante chance de voltar a acertar no próximo. Acho interessante o jeito com que eles tratam o Brian, sempre se referindo de que ele ainda continua vivo e tudo mais. Só acho que eles ainda erraram feio na escolha do nome do filho do Toretto, que devia ser Paul, e não Brian, porque Brian tá vivo aqui nessa realidade. Mas enfim. Então eu ainda fico assim esperançoso de que no 10º filme, mesmo que as coisas tomem uma grande proporção, como provavelmente tomará, eu espero que eles voltem a fazer alguma coisa mentirosa, porém fácil de ser acreditada. Mas e você aí que já assistiu o filme, concorda ou discorda do que eu falei? Você gosta da franquia? Acha que eles deveriam voltar à sua essência original de corridas de rua? Ou não, chega disso, vamos fazer outra coisa? Todos esses filmes, a partir do 4º, se tivessem um outro nome, seria mais legal de assistir? Deixe aqui a sua opinião nos comentários, bora trocar uma ideia, depois deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando comentários feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!